Olá, bom dia a todos vocês que nos acompanham aqui na Rede TV nessa manhã de sábado. Tenham um sábado de muito afeto, de muito amor e de muito carinho. Gente, eu estou aqui hoje para falar sobre guarda, pensão alimentícia. Quem não tem dúvida em relação ao que eu devo pagar? Qual o percentual que deve ser pago na pensão alimentícia? E a guarda? Que tipo de guarda que hoje é utilizada quando as pessoas se separam e têm os filhos menores? E eu vou falar hoje aqui com o doutor Guilherme Augusto. Doutor Guilherme, um grande amigo, querido, mas antes de iniciar, eu vou ler o seu currículo. Doutor Guilherme, ele é mestre em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, especialista em Direito Civil e Processo Civil pela Universidade Católica do Tocantins e especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela Universidade Cândido Mendes. Atualmente é advogado militante, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito das Famílias IBDFAN Tocantins, professor titular de graduação e pós-graduação, coordenador do Núcleo de Práticas Jurídicas do Núcleo de Educação pela Paz, NEP, possui experiência na área de direito, com ênfase em direito civil, direito das famílias e sucessões, métodos adequados de resolução de conflitos, processo civil e direito da criança e do adolescente. Possui habilitação para as práticas consensuais e humanizadas de resolução de conflitos, como conciliação, mediação, justiça restaurativa, entre outras. Para falarmos sobre, então, pensão alimentícia e guarda, seja bem-vindo, doutor Guilherme, ao nosso programa Famílias em Cena. Uma honra recebê-lo aqui. Eu que agradeço, Alessandra. Sem falsa modéstia, é uma alegria imensa estar aqui, né? Ver você brilhando também nessa sua nova faceta enquanto apresentadora. Sou um telespectador e um fã desde já. E ter sido convidado para estarmos aqui nesse tempo falando de um assunto tão relevante é, sem dúvida, muito gratificante. Estamos aí à disposição para trocar experiências, né? E informar acima de tudo. E a gente sabe, né, Guilherme? Eu vou te chamar de Guilherme aqui, porque a gente, como IBDERMAN, a gente sabe que o afeto está acima de tudo, né, na nossa relação. Sempre nas nossas relações, sem dúvida. Mas tantas pessoas têm dúvida, né, Guilherme, de como que eu vou pagar a pensão alimentícia? Existe um percentual? Sempre chega aquela pergunta, é 30%, não é? 20%, é 10%? Qual a modalidade de guarda melhor para a criança? Então, a gente acabou selecionando aqui algumas perguntas e vamos no nosso bate-papo aqui, você vai tirando as dúvidas aí das pessoas que nos assistem agora nessa manhã de sábado. Bom, a primeira pergunta, Guilherme, é quais os tipos e as modalidades de guarda familiar e quais as diferenças dela? O que nós temos hoje dentro do nosso ordenamento jurídico? Certo. De fato, você tem razão. São assuntos muito discutidos, mas, ao mesmo tempo, pouco compreendidos, né? Assuntos, quando são muito popularizados, a gente tende, em algum momento, a ter uma informação não tão técnica, e esse é o nosso papel aqui, de esclarecer muitas dessas desinformações, especialmente em relação à guarda. De fato, nós tivemos uma evolução significativa no que se entende que é melhor para a criança ao estabelecer uma guarda, e essa é uma palavra, né, que certamente aí os telespectadores vão ouvir falar muito quando se envolve direito das famílias, quando se envolve interesse de crianças. A gente tem que olhar isso com certo cuidado, temos que olhar isso sempre com aquilo que é justiça para eles, né? E a guarda, ela hoje só temos duas modalidades juridicamente reconhecidas, e aqui o direito ele se vale muito também das ciências que nos apoiam, como a psicologia, a psiquiatria, né? Para chegarmos a esse entendimento que só esses dois modelos seriam os mais adequados. No passado nós falávamos em 5, 6 modelos, né? Dando nomes, então nós temos hoje a guarda compartilhada e a guarda unilateral. Desses dois modelos, há uma prevalência de que, sempre que possível, a guarda compartilhada seja a recomendada, né? E aí, esse é o momento em que o cliente muitas vezes chega no escritório ou somos interrogados por alguém numa conversa informal, que confunde guarda compartilhada com o tempo de divisão
do filho com cada um dos genitores, né? E é muito mais do que a gente isso. fala da guarda alternada, né? Que eles acabam confundindo, né? Perfeito, que era um modelo que se tinha no passado e que hoje nós rechaçamos, né? A justiça rechaça porque é aquela lógica de alternância do filho com os pais, mas ao mesmo tempo de alternância desse controle, desse cuidado, dessa fiscalização. Isso não é vantajoso. Então, quando a gente fala de guarda compartilhada, seria esse compartilhamento de quê, na verdade? É um compartilhamento de responsabilidades, antes de tudo, né? E também um compartilhamento ali das decisões importantes, das decisões relevantes para estas crianças e para esses adolescentes, né? E nesse ponto aqui, Alessandra, eu até assim tenho a prática vai nos mostrando algumas coisas e muitos genitores eles param só nessa parte, né? Eu quero compartilhar as decisões relevantes, as decisões importantes para os meus filhos, mas não assumem as responsabilidades, né, que vem junto com isso. E esse é um grande desafio que começa lá nos nossos escritórios em orientar os nossos clientes, né? Por outro lado, nós temos a guarda unilateral, que aqui nós vamos falar dessas responsabilidades concentradas na mão do genitor. Não significa que o outro não tenha também os seus deveres, as suas obrigações, né? E que não tenha especialmente o tempo de convívio, porque nós não estaríamos penalizando o próprio filho, né, em relação a essa situação. Então, diante disso, aí muitas questões se desdobram, porque são sempre situações que não têm uma regra fechada. Nós precisamos olhar o caso concreto para estabelecer qual a melhor caminho. A gente sabe, né, Guilherme, que a guarda compartilhada ela veio para tentar quebrar essa fase de brigas aí entre os pais para que prevaleça realmente o interesse da criança e do adolescente. E às vezes chegam as perguntas o seguinte: mas doutora, e quando, né, deve chegar para você também, as pessoas que eu já conversei, e quando esses pais não conseguem dialogar, como é que vai compartilhar uma guarda, compartilhar direitos ali e deveres, sendo que eles mesmos não conseguem se acertar? Como que fica a criança nisso tudo? Né? Então é uma dúvida que eles têm também. Eu até utilizo a seguinte metáfora, né? A gente estabeleceu uma guarda compartilhada quando os ânimos estão ali acirrados, não há esse diálogo. Mesma coisa a gente enviar esse filho para a faixa de Gaza, né? Um local de muito conflitos e que talvez ele será certamente o principal prejudicado, né? Mas, ao mesmo tempo, aqui nós temos que nos atentar para a chamada de responsabilidades dos genitores, né? Quando a lei estabelece a guarda compartilhada como primeira opção, é para relembrar esses pais de que, embora tenha encerrado a família conjugal, mas a família parental essa estar mantida, né? E aqui, Alessandra, eu particularmente acredito que nós não podemos simplesmente trabalhar com uma regra em abstrato, dizer que existe a guarda compartilhada sem detalharmos, né? Que vem aquele plano parental que se utiliza, é isso? Para dizer, olha, ele vai fazer isso, ele vai estudar em tal colégio, você concorda? E eles assinam um acordo, é isso? Perfeito, especialmente nesse momento em que há um litígio ali entre os genitores. Então, esse plano parental, ele vai trazer ali de forma detalhada, de forma pormenorizada, como será distribuída esta responsabilidade, né? E aqui, nesse ponto, eu tenho até conversado com alguns colegas. Dentro de um acordo, a gente pode estabelecer. Nós temos ali uma liberdade vigiada, né, obviamente, mas temos uma liberdade para estabelecer regras dentro do melhor interesse dessas crianças. E eu tenho entendido que não é possível. Eu recomendo, né, aos meus clientes que a gente só poderemos falar de divisão de responsabilidade de decisões do filho, compartilhamento de decisões, se houver também o compartilhamento das responsabilidades. Vou exemplificar isso, né? Seria muito mais adequado a gente falar dos pais escolhendo qual a escola o filho vai estudar, se ambos estivessem responsabilizados em acompanhar a educação escolar, né? Até mesmo levar à escola esse filho, participar de reuniões, né? Porque é muito fácil a gente querer opinar
em relação àquilo que nós não nos responsabilizamos, né? Então, nós temos que evoluir bastante nesse assunto, né? A lei não é nova, que trata da guarda, mas nós precisamos aperfeiçoar isso com a nossa prática, no caso concreto, entendendo o que é melhor. A gente verifica também, Guilherme, que muitos perguntam o seguinte, chegam em escritórios, né, colegas nossos também relatam, que as pessoas chegam e falam assim, doutor ou doutora, eu quero a guarda unilateral, eu quero que a senhora coloque ou o senhor coloque aí na petição. E aí é um problema porque a guarda compartilhada, ela é regra, ela não é exceção hoje. E como que você vê as decisões, embora ela não seja, essa lei é nova, ela não é antiga, como é que estão as decisões dentro dos tribunais do Brasil afora, mas principalmente aqui dentro do nosso Tocantins? A mesma lei que diz que é regra, ela deixou lá uma válvula de escape quando diz que haverá exceções, né? Primeiro, quando esses genitores não estão aptos, essa inaptidão não é somente aquela inaptidão grave, né, em que um dos genitores ali tenha praticado alguma violência contra esse filho ou contra o outro genitor, mas é uma inaptidão que muitas vezes eu entendo por essa ausência de responsabilidades, né? Então vamos imaginar uma regulamentação de guarda em que já há algum tempo a mãe tem assumido essa responsabilidade ou o pai assumindo essa responsabilidade sozinho. Eu penso que esse pai ele estaria ali assumindo a sua inaptidão para o exercício dessa guarda. E, nesse sentido, né, a jurisprudência ela também tem entendido, os tribunais têm entendido, porque, como eu disse, o direito civil como um todo, ele trouxe muitas cláusulas abertas para que a gente resolvesse no caso concreto, né? Os fatos vão contar muito para essas decisões. E no direito de família, eu penso que isso é levado de uma forma significativamente, né? Não podemos olhar os casos, definir vidas sem conhecer a realidade dessas vidas, né? Acho que a jurisprudência, as boas jurisprudências, né, têm caminhado nesse sentido e nós, enquanto advogados, temos que lutar por isso. E nem todo direito, quando chegam assim perguntando para a gente para que vai ajuizar ou vai defender aquele cliente, está dentro, eu falo positivado, mas é o que está dentro do código, ou que está dentro da Constituição, ou de leis que regem esse assunto. Muitas decisões hoje são tomadas dentro aí do melhor interesse, de princípios dentro da Constituição, e porque a gente não tem uma lei assim que consiga abarcar todos os direitos, né, dessa sociedade moderna que vem evoluindo nos direitos das famílias. E evolução é a palavra, é a tônica do direito das famílias. E o ruim, ou não diria ruim, mas a atenção que nós temos que ter é que o direito está sempre atrás de todas essas realidades, né? Então, quando a gente fala de novos arranjos familiares, né? Seu programa, vi que você teve a oportunidade de comentar sobre isso, os novos modelos de família, nós também falamos novas formas de se relacionar com os filhos, né? Um exemplo prático, Alessandro, por muito tempo a gente entendia que a convivência só se dava de forma física, com a presença física dos pais com os filhos. Foi necessário a gente evoluir nesse entendimento, porque hoje a presença ela também se faz de forma virtual, né? Então muitas jurisprudências já têm entendido isso. O pai pode supervisionar, a mãe pode supervisionar, acompanhar o filho, com tantas tecnologias que estão aí disponíveis. E principalmente depois da pandemia, né? Principalmente depois da pandemia. Mas nós vamos dar um pause aqui agora, Guilherme. A gente vai para um breve intervalo e nós vamos continuar depois falando sobre guarda e um pouquinho de alimentos.